Reconhecer a superioridade de Deus, reconhecer a minha filiação nele, é também reconhecer a sua voz. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Estamos nessa série de reflexões na direção de Deus quanto ao capítulo 3 do livro de Hebreus, falando um pouquinho ao nosso coração sobre a superioridade de Deus na nossa vida e que não podemos ignorar essa superioridade. Se ignorarmos, nós nos separamos da dependência que precisamos ter em Deus. Por que precisamos? Porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é quem sabe os planos que tem para a nossa vida. E quando nos deixamos ser levadas por este plano, tudo vai bem. Mesmo nos momentos desconfortáveis, o Senhor passa conosco e o nosso coração se alegra, se acalma e vive o que tem de melhor, porque Deus é melhor, Deus é o único. Neste capítulo 3, o Senhor fala também sobre a filiação, de sermos filhas de Deus, como refletimos no segundo dia de reflexão com este tema. E agora, no terceiro dia, o Senhor nos fala algo muito importante. Quando nós reconhecemos a superioridade de Deus e entendemos que somos filhas de um Deus Altíssimo, então não podemos murmurar, não podemos reclamar do que Deus tem feito sobre a nossa vida nos mínimos detalhes. Somos tendenciosos a reclamações, somos tendenciosos a achar defeito em tudo o que há na nossa vida. Se estamos muito bem, se estamos vivenciando os milagres de Deus, em algum ponto nós podemos cair numa tentação de achar defeito, de criticar, de querer dizer para Deus qual seria a melhor forma de viver este plano que Ele tem para mim e que tem para você. É uma tendência humana e nós precisamos lutar contra esta característica que pode ter no seu coração, que pode estar instalado no meu coração. Precisamos arrancar e colocar a dependência, a adoração e gratidão a Deus em tudo que Ele tem feito por nós e a forma como Ele tem feito. E no livro de Hebreus, o autor trata aqui neste capítulo 3, no versículo 7, seguindo do versículo 5 e 6, quando o Senhor fala de que Moisés era um servo. Ele reconhecia o seu lugar diante de Deus, ou seja, como servo, assim como nós devemos reconhecer o nosso lugar diante de Deus, como servas e filhas, se aceitarmos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E no versículo 7 ele diz assim: portanto, ou seja, a partir do momento que você se coloca no lugar de serva e de filha, o que o Senhor diz? Que devemos dar ouvido à sua voz. Diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, versículo 8, não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação no deserto. O Senhor faz aqui menção ao povo que era liderado por Moisés, quando Moisés os tirou do Egito, da escravidão, e caminhavam no deserto rumo à terra prometida, uma terra que o Senhor já tinha falado que era uma terra de deleite, uma terra abundante, mas que precisavam batalhar para conquistar. E o Senhor aqui, Ele nos faz pensar como que o nosso coração pode estar hoje, ou seja, da mesma forma que o coração do povo estava naquele momento, mesmo sendo liderados por um homem escolhido por Deus para tirar o povo daquela situação de escravidão. Então, vamos supor, hoje eu sou uma mulher que aceitei a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, que me libertou, que me tirou da condenação eterna, passando por um processo de transformação. E neste processo de transformação a vida continua, os acontecimentos são existentes na minha vida, as promessas do Senhor são faladas e alcançadas, mas diante de tudo isso há uma superioridade de Deus para a nossa vida, e nessa superioridade Ele faz da forma como Ele acha que deve ser para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para que haja segurança das nossas emoções, para que nós não venhamos a tropeçar.
mas nós mesmas fazemos com que os nossos pés tropeçam quando nós endurecemos o nosso coração a partir da voz do Senhor. Ele diz aqui no versículo 7, se ouvirdes, ou seja, se houver uma audiência de Deus para com você, Ele está te convocando para uma audiência, para te falar algo, para te mostrar algo, então você precisa dar toda a atenção à voz do Senhor, através do Espírito Santo. Ah, mas como que isso acontece? Quando eu leio a palavra do Senhor, alguns versículos vêm ao meu coração, vêm à minha mente e eu começo a fazer uma relação com o que eu vivo hoje. E eu começo a refletir e é a voz do Senhor já falando ao meu coração. Ou eu estou no momento de oração e algo sobe à minha mente, sobe aos meus pensamentos a respeito daquilo que eu vivo e isso pode ser a direção de Deus. Então, eu preciso estar atento a esses sentimentos, juntamente em oração e leitura da palavra do Senhor, para eu entender, para eu ter a atenção daquilo que o Senhor quer falar comigo naquele momento. Se o Senhor tem uma promessa na sua vida, onde trará para o seu lar momentos de salvação, de libertação, e você começa a entender que parece estar tudo bagunçado, no sentido que o coração da família parece se perder. E você diz, então, a promessa que eu ouvi do Senhor, ela não é real. Isso é não dar ouvido à audiência que o Senhor tem falado com você. Pode ser que Ele esteja dizendo que tudo vai ficar bem, que é para você ficar firme, que é para você viver em amor mesmo nessas turbulências, que é para você viver em paciência, em mansidão, porque através do teu testemunho de transformação de vida, outras pessoas serão alcançadas. E quando nós paramos para ouvir a Deus, nós não podemos endurecer o nosso coração. Ele diz aqui, não endureçais, ou seja, eu fiz uma anotação a respeito da origem dessa palavra endurecer, que diz insensibilizar, se tornar insensível à situação, perverso, endurecer no sentido moral. O povo, quando estava sendo liderado por Moisés, nós vamos voltar daqui a pouquinho nessa passagem, em que conta uma pequena parte da história, e eles endureceram o coração, ou seja, eles não se voltaram para os milagres que o Senhor já tinha feito a eles, mas eles pensaram somente naquilo que eles achavam que era o melhor para eles naquele momento. E Deus é quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para que alcancemos o que nós temos orado. Mas há um processo, há um tempo, há um aprendizado para se alcançar planos perfeitos de Deus. E ele diz então, para que nós não endurecemos o nosso coração, como na provocação no dia da tentação. E esse no dia da tentação não é a tentação do inimigo em relação à nossa vida, mas é a tentação a partir de nós para com Deus. Ou seja, na parte de origem dessa palavra, é quando nós não nos submetemos à prova, ou seja, aos momentos que Deus tem permitido que passemos para um aprendizado, e não aceitando esta prova, nós entramos num sentimento de não confiar em Deus e, além de não confiar, questionar, se queixar para Deus o que passamos. Você pode viver um momento hoje e que você diz, está totalmente contrária às promessas que o Senhor tem me concedido, e eu começo então a reclamar, eu começo a murmurar com Deus, dizendo, eu não preciso passar por isso, eu já tenho feito muitas coisas, já tenho me submetido a muitas coisas diante de Deus, e diante dessa submissão parece não acontecer nada, então eu desisto, eu não quero mais viver na espera da promessa, eu quero viver aqui, eu quero viver da forma como eu estava antes. Aí vamos dar continuidade a esta reflexão do livro de Números, que está no Antigo Testamento, para entendermos o que era este se queixar, o que era este murmurar do povo de Deus. Fique conosco na próxima publicação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.